E eu creio, nós estamos nesse propósito, eu creio que foi Deus que intensificou no nosso coração, né, este propósito de a gente continuar intercedendo pelas famílias. Amém. Intercedendo especificamente. E quando nós estamos aqui, não estamos orando sozinhos, né? Vocês também estão aí e nós estamos unindo a nossa fé para que o Senhor possa agir e operar, né, na vida de cada um dos nossos familiares. Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir a palavra? Amém. Vamos aprender um pouquinho mais. Já aprendemos bastante ontem, né? Lá na nossa célula, está muito gostosa. Glória a Deus, mas cremos que tem mais porções, né, da palavra do Senhor para o nosso coração hoje. Tem mais coisa que Deus quer trazer para a nossa vida. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Bem fácil de achar o livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis capítulo 19, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um personagem bem conhecido, né? Um personagem bem conhecido. E eu coloco como tema, né, da nossa reflexão nesta tarde, nesta noite, uma vida bem-sucedida com um final infeliz. Uma vida bem-sucedida com um final infeliz. E nós vamos conhecer um pouco hoje a história, né, e a vida de Ló. Amém? Nós vamos ler ali do versículo, no capítulo 19, nós vamos ler do 1 até o 13, e depois vamos ler do 23 até o 26. Todos encontraram? Gênesis 15? Gênesis 19. Gênesis 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então vamos ler. Tem como título esse texto, né? A destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu, tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhe uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-no para nós aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser um juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem alguém mais na cidade, genros, filhos ou filho ou qualquer outro parente? Tirem-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Do 23 ao 26. Por isso, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra.
Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, que esteve durante esta semana inspirando o meu coração, venha também neste momento, Senhor, inspirar e, Deus, ministrar ao coração de cada um de nós. Que esta palavra, Senhor, ela venha trazer ao nosso coração um impacto, Senhor, santo do teu Espírito. Amém. A tua palavra, Senhor, meu Deus, ela é verdadeira e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, Senhor, e do Espírito. O Senhor é que conhece, Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite. Nós te convidamos, Espírito Santo, continua falando, continua ministrando, continua agindo, Senhor, em nosso meio e nos ensinando, Deus, de maneira especial. Assim nós te pedimos e te convidamos, seja bem-vindo. Toma, Senhor, o teu lugar neste culto, neste local de adoração. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu estava durante a semana toda refletindo sobre esse texto. Eu dizia, eu não quero falar sobre esse texto. É uma passagem, parece uma passagem não é tão pesada assim da Bíblia, e eu olhava e dizia, não, vou achar um outro texto, quero pregar sobre outra coisa, e o Espírito Santo vinha e me incomodava e dizia, tá bom, Senhor, melhor é obedecer. Tem algo que o Senhor quer trabalhar conosco, tem algo que o Senhor quer trazer, né, para o nosso coração através desta palavra. E eu coloquei esse título, né, uma vida bem-sucedida, porque assim era a vida de Jó. Né? Quando nós voltamos um pouquinho ali no livro de Gênesis, e para quem gosta de estudar genealogia, para quem gosta de querer saber, né, as raízes, eu sei que tem gente que gosta, né, de estudar as suas raízes, né, a raiz dos seus familiares. Então eu fui dar uma olhadinha aqui na genealogia de Ló, né? Tá bem fácil aqui nos capítulos anteriores, né? Então nós temos ali Noé. Quais são os 3 filhos de Noé? Quem lembra o nome dos 3 filhos de Noé? Os 3 filhos de Noé, gente, chuta aí. Sem, Cão e Jafé. Nome, né? Nome fácil. Sem, Cão e Jafé. Eram os 3 filhos, né, de Noé. Os 3 filhos de Noé. E Abraão, né, que é o tio de Ló, ele é da geração de Sem, né, da geração do primeiro filho, Sem, Cão e Jafé. Então, Ló é da geração de Sem, e Ló teve 2 irmãos, né? Teve 2 irmãos, um se chamava Naor e outro Harã. Ló, que é o sobrinho de Abraão, então foi filho do terceiro, né, do segundo ali, irmão de Abraão, chamado Harã. Então, no capítulo anterior a gente tem ali a genealogia. É bem interessante a gente ler e aprender mais sobre isso, né? Então, quem estão envolvidos aqui nessa história, né, que nós lemos aqui? Eu quero começar falando um pouco sobre a vida de Abraão. Porque Ló, ele era sobrinho de Abraão, né? E Abraão é aquele homem que todos nós já ouvimos falar sobre ele, né? Um homem que era chamado, Deus o chamou de amigo. Imagine você ser chamado de amigo de Deus, né? Tamanha era a intimidade que Abraão tinha com Deus, tamanha era, né, o relacionamento, a obediência, a vida que agradava ao Senhor de Abraão, a ponto de ser chamado pelo Senhor. Lá no livro de Isaías tem uma citação, né, que o Senhor fala, o meu amigo Abraão. Então Abraão, ele foi era um homem muito próspero, um homem muito rico. Ele adquiria, né, ele tinha muitos bens, muitas fazendas, muitos gados. E um dia o Senhor chega para ele e fala assim, olhe, né, aquela famosa promessa que Deus vem, né, e dá para ele. Deus chama ele para que ele saia então da sua terra. Olha, Abraão, sai aí do meio da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu vou te mostrar.
E Deus ali então dá uma promessa fantástica para Abraão, que ele vai ser pai de muitas nações, que ele vai ser realmente um homem muito próspero, muito abençoado. E Abraão então ele sai deste lugar, da casa dos seus pais, e pega os seus filhos, os seus gados, as suas famílias, as suas coisas, mas ele pega também junto um sobrinho. É interessante, né? Porque a palavra não diz que era para levar mais gente junto. A promessa era para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu acredito que seja aquele sobrinho, talvez que todos nós possamos ter né? Aquele sobrinho que a gente não quer largar, aquele sobrinho que de repente a gente se torna uma mãe, se torna um pai daquele sobrinho, né? Assim, é tão apegado que é. O fato é que Ló era um sobrinho. E ele também então pega as suas coisas, os seus gados, as suas coisas e segue junto com Abraão, né? Segue junto com Abraão. A promessa era para Abraão, mas Ló então segue junto. Abraão leva o seu sobrinho junto com ele. E é interessante que tem gente que fala assim, porque crente gosta de ficar falando, de ficar orando por prosperidade, orando por riqueza. Queridos, tudo aquilo que Deus deixou neste mundo é para nós desfrutarmos. Quando nós olhamos aqui, como tem outros personagens também que a Bíblia nos mostra, a prosperidade, a abundância, a fartura. Na época, Abraão, né, ele era conhecido porque ele era uma pessoa, digamos assim, de grande influência. Digamos que era um empresário famoso da época. Talvez tinha lá os seus melhores gados, né, como hoje as pessoas têm os seus carros, né, os mais caros. Na época não tinha os carros, mas talvez tinha lá as melhores raças dos seus gados. Ele tinha tudo aquilo que ele desejava, ele tinha. Porque ele era muito próspero. Era um homem muito rico. E o seu sobrinho Ló também não foi diferente. Também possuía muitos bens, também possuía muita riqueza, né? Então, eram famílias abastadas. Deus dá o melhor para o seu povo desfrutar. Então, nós vemos aqui que eles desfrutavam realmente de uma vida muito próspera, de uma vida muito abençoada. Então, Deus chama Abraão, ele sai, e o seu sobrinho, então, o acompanha. Vai junto, seguindo o caminho, e eles se instalam numa cidade, e ali eles continuam crescendo e prosperando, e de repente era tão grande a prosperidade sobre a vida deles, que os empregados começaram a brigar, né? Os pastores do rebanho lá de Abraão começaram a discutir com os pastores do rebanho de Ló, e começou a ter ali, né, um conflito, e Ló então vai conversar com Abraão, e Abraão fala para ele: olha, nós temos tanto espaço aqui, escolhe um lugar para onde você queira ir, e eu vou para outro lugar. Então vai para um lado e eu vou para o outro lado, afinal temos tudo isso para nós desfrutarmos. E ali então Ló sai de perto de Abraão e vai se instalar, né, em outras cidades. Ele olha, diz a palavra do Senhor que ele olha para um lugar muito bonito, né, com aquela planície, perto do Rio Jordão, tudo muito verde. Ele se encanta, né, com aquela paisagem, e ele então escolhe para aquele lugar. Abraão, com seu coração sempre tão dedicado e humilde ao Senhor, então Ló escolheu aparentemente o melhor lugar. Ok, não tem problema, eu vou para o outro lado. E Deus então continua abençoando e prosperando ali na vida de Abraão e também na vida de Ló. A diferença qual é a diferença entre os dois, né? Por que eu estou trazendo um pouco da história para vocês entenderem? Porque o que eu quero conversar, né, e falar hoje com vocês é sobre Ló, não é sobre Abraão. Abraão a gente já conhece bastante a história dele, realmente é uma história linda. Em outro momento a gente pode falar mais sobre ele, mas eu estou trazendo o contexto para vocês entenderem um pouco de quem era Ló, né? Ló, ele se casou e ele tinha 2 filhas mulheres, conforme a gente viu aqui no texto, né? Enquanto Ló estava com Abraão, nós acreditamos que ele era uma pessoa que ele via como era a vida de Abraão. Ele estava o tempo todo ali junto, caminhando junto, crescendo junto. Então, Abraão sempre com aquela vida servindo ao Senhor, sempre se dedicando ao Senhor, sempre, né, com aquele coração voltado, agradando ao Senhor. Ló